Você sofre porque tenta controlar o que não pode ser controlado. Os pensamentos sabotadores não dominam você porque existem, mas porque você consente com eles. Epicteto ensinou que não são os fatos que perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Pensamento é só uma impressão inicial. Ele só vira tirano quando você acredita. Exterminar esses pensamentos não é lutar contra a mente, é retirar o consentimento. O que não depende de você não merece sua energia. Pessoas, passado, resultados e futuro não estão sob seu controle. Sua paz começa quando você controla apenas o que é seu, suas escolhas, suas ações e sua resposta interna. Pare de exigir que a realidade obedeça. Quando você corta aquela ilusão de controle, os pensamentos perdem força. A mente se aquieta e você se torna intocável por dentro. Você não está cansado da vida. Você está cansado da sua mente. Cansado de acordar e já sentir peso. Cansado de pensar demais. Cansado de tentar controlar tudo e falhar. O pensamento sabotador não chega gritando. Ele chega calmo. Ele diz que você precisa resolver mais uma coisa. Ele diz que se preocupar é ser responsável. E você acredita. É aí que começa a prisão. Exterminar começa quando você para de obedecer. A prática é simples e dura. Quando o pensamento surgir, não converse com ele, não discuta, não explique, não tente mudar o conteúdo. Apenas pergunte em silêncio. Isso depende de mim agora? Se não depende, acabou. Você corta. Você não continua. Você não alimenta. Pensamento sem alimento morre. Ele não precisa de raiva para morrer. Ele precisa de indiferença. Você foi treinado a reagir. Reagir a tudo. Mensagens, pessoas, olhares, lembranças. O treino estoico é o oposto. É resposta fria. É atraso consciente. É não dar o corpo para a mente usar. Quando o impulso vier, você não corre. Você não responde. Você fica. Esse ficar é poder. Esse ficar extermina. O erro é achar que exterminar é expulsar. Não é. É retirar a autoridade. Pensamento é como um chefe falso. Ele manda porque você acredita no crachá. Quando você percebe que ele não manda, ele perde a voz. A prática é repetir isso dezenas de vezes por dia. Pequenas mortes, pequenos cortes, até que a mente aprende. Quando a irritação subir, não diga sou irritado. Diga há irritação. Isso muda tudo. Você deixa de ser o problema. Você vira o observador. Isso não é espiritualidade. É precisão. O pensamento perde o direito de falar em seu nome. Sem identidade, ele enfraquece. Sem drama, ele some. Você quer controlar pessoas porque acredita que isso te protege. Não protege, só te cansa. A prática aqui é aceitar antes de entender. Aceitar não é gostar, é parar de lutar. Quando alguém não age como você quer, o pensamento quer guerra. Você corta dizendo, não é meu. Esse corte te devolve energia na hora. O passado volta porque você tenta consertá-lo. Não há conserto, há encerramento. Todo pensamento que te puxa para trás pede julgamento. Você nega. Você diz, não depende de mim agora, e volta para o corpo, respiração, postura, presença. Pensamento não sobrevive sem tempo. Tire o tempo dele. O futuro assusta porque você quer garantia. Não existe. A prática é trocar a ansiedade por ação mínima agora. Um passo, um gesto, um dever. O resto, você solta. Pensamento de futuro sem ação vira pânico. Ação pequena extermina o pânico na raiz. Sempre foi assim. Sempre será. Você não precisa se sentir bem para estar bem. Precisa estar lúcido. A lucidez corta o excesso, corta o ruído, corta a fantasia. Quando o pensamento prometer segurança, se você pensar mais, você corta. Pensar mais nunca trouxe paz. Controle interno traz. Treino diário, toda hora, no trânsito, no trabalho, em casa. Pensamento surge. Você identifica, você classifica. Depende ou não depende. Se não depende, você solta. Sem raiva, sem pressa, sem discurso. Repetição cria força. Força cria silêncio. A mente aprende pelo uso. Se você usa reação, ela reage. Se você usa corte, ela se ajusta. No começo, ela resiste. Aumenta o barulho. É normal. Continue. Não negocie. Não ceda. O silêncio vem depois da disciplina. Não antes. Você quer paz sem perder força. Essa prática dá força. Você fica menos reativo, menos previsível, menos manipulável. Pensamento sabotador vive de urgência. Você mata a urgência. Sem urgência, não há sabotagem. Quando a culpa aparecer, trate como qualquer outro pensamento.
Culpa é tentativa de controle do passado. Corte. Quando o medo aparecer, trate igual. Medo é tentativa de controlar o futuro. Corte. Mesmo método. Sempre o mesmo método. Não espere sentir vontade. Faça sem vontade. Vontade vem depois. O treino não depende de humor. Depende de decisão. Decisão repetida vira caráter. Caráter vira paz. Você vai perceber algo estranho. Quanto menos você tenta controlar, mais estável fica. Quanto menos discute com a mente, mais ela cala. Isso não é mágica. É retirada de poder. É governo interno. Pensamento sabotador quer te fazer acreditar que você é fraco. Não é. Você só estava mal posicionado. Estava tentando controlar o que não era seu. Ao corrigir isso, a força volta sozinha. Seja seco. Seja simples. Seja firme. Quando o pensamento vier, responda com uma frase curta. Não depende de mim. Controle o que é seu. O resto não é problema seu. Repita até virar reflexo. Não busque euforia. Busque estabilidade. A estabilidade é silenciosa. Ela não chama a atenção, mas ela sustenta. Ela te deixa em pé quando tudo mexe. O treino é interno. Ninguém vê. Ninguém aplaude. Mas você sente. Sente menos peso, menos ruído, menos desgaste. É assim que os pensamentos morrem, não com luta, com retirada de energia. E quando você perceber que consegue cortar um pensamento no início, antes de virar emoção, antes de virar ação, o que mais na sua vida começa a mudar quando a mente para de mandar e até onde essa calma pode chegar se você não negociar com ela hoje? Você precisa entender uma coisa com o corpo, não com a cabeça. Pensamento sabotador não é inimigo, é teste. Ele aparece para ver se você ainda acha que precisa controlar tudo. Ele cutuca exatamente onde dói. E você sempre reage do mesmo jeito, tentando resolver, tentando entender, tentando prever. É aí que você perde. Exterminar começa quando você percebe que pensar mais nunca foi solução. Pensar mais sempre foi a armadilha. A prática é brutalmente simples. Pensou, parou. Não continua a história, não constrói cenário, não ensaia a conversa. Você corta no início. Pensamento vive de sequência. Um puxa o outro. Quando você interrompe, ele cai no vazio. Não tem onde se apoiar. Isso não é ignorar. É governar. Governar é escolher onde sua mente pisa. Você foi condicionado a acreditar que todo pensamento merece atenção. Não merece. A maioria é lixo repetido, medo reciclado, controle frustrado. A prática diária é separar o que serve do que não serve. Se não serve para uma ação real agora, você descarta. Sem culpa, sem análise. Lixo mental não se recicla, se joga fora. Quando você tenta se livrar do pensamento com raiva, você o fortalece. Raiva é energia. Pensamento vive de energia. A indiferença mata. Você olha e não reage. Você sente e não segue. Isso exige treino. Não exige talento. Exige decisão repetida. Todo dia, toda hora. Você vai falhar no começo. Vai perceber o pensamento tarde demais. Tudo bem. O treino continua. Mesmo quando você percebe depois, você corta. Mesmo no meio da emoção, você corta. Isso ensina a mente que não vale insistir. Ela aprende por consequência, não por argumento. A mente te provoca dizendo que se você não pensar, algo ruim vai acontecer. Mentira antiga. O que acontece quando você pensa demais é exatamente o que você já vive. Cansaço, irritação, peso. A prática prova o contrário. Quando você corta, o corpo relaxa. A respiração desce. O caos diminui. O estoicismo não pede que você vire pedra. Ele pede que você pare de se espancar por dentro. Epicteto não ensinou a apagar emoções. Ensinou a não ser escravo delas. Emoção vem. Pensamento vem. Escravidão só vem quando você entrega o comando. Você quer controlar porque tem medo de perder. Mas o que você mais perdeu até hoje foi energia. Energia mental. Energia vital. A prática devolve isso. Cada pensamento cortado é energia economizada. No fim do dia, você sente. Menos exausto. Menos tenso. Mais inteiro. Quando alguém te provoca, o pensamento sabotador pede reação imediata. O treino é atrasar. 1 segundo. 2. Esse atraso é poder. Nesse espaço, você escolhe. Sem espaço, você reage. Reação é sempre velha. Escolha é nova. Você não precisa responder tudo. Não precisa explicar tudo. Não precisa se defender sempre. Pensamento que exige justificativa constante é sabotagem. Corte.
Você não deve nada ao ruído, deve fidelidade à sua paz. A mente odeia silêncio porque no silêncio ela perde função, por isso ela cria problemas. Quando você não entra, ela grita mais alto. Continue, o grito passa, sempre passa. Nada grita para sempre quando não há plateia. O treino prático é repetição fria. Acordou, pensamento veio, cortou. Trabalhou, pensamento veio, cortou. Deitou, pensamento veio, cortou. Sem ritual, sem frase bonita. Apenas ação interna, isso constrói um chão firme. Você começa a notar que muitos pensamentos não voltam, outros voltam mais fracos. Alguns insistem. Esses são os antigos. Não importa. O método é o mesmo, sempre o mesmo. Isso cria estabilidade. Você quer ser intocável por dentro. Isso não vem de controlar o mundo, vem de controlar o ponto de entrada. Pensamento não atravessa muros sem porta. Você fecha a porta. Simples assim. Quando você aceita que não controla pessoas, resultados e tempo, algo relaxa. Não é desistência, é lucidez. A luta interna cai, o pensamento perde munição. Sem luta, não há sabotagem. Você começa a viver mais no corpo. Andar sentindo o chão, respirar sem pressa, comer presente. Pensamento perde espaço quando o corpo ocupa. Isso é prática, não é conceito. O erro comum é querer sentir paz para aplicar o método. Não espere. Aplique mesmo inquieto. A paz vem depois. Sempre depois. Quem espera sentir para agir, continua preso. O canal não está aqui para te animar. Está para te lembrar. Lembrar que você sempre teve escolha, sempre teve comando. Só estava distraído tentando controlar o impossível. Quando você corta um pensamento hoje, você muda amanhã. Quando você corta muitos, você muda a vida. Não por milagre. Por economia de energia e direção correta. E quando você perceber que a mente começa a obedecer, que o barulho diminui sem esforço, que você reage menos e escolhe mais, que outro tipo de liberdade começa a aparecer quando você mantém esse treino, mesmo nos dias difíceis. E até onde isso pode ir se você não ceder no próximo pensamento que tentar te dominar. Você precisa aceitar algo sem romantizar. A mente não está aí para te trazer paz, ela está aí para prever perigo. Quando não há perigo real, ela inventa. O pensamento sabotador surge do excesso de vigilância. Você não está fraco, está tenso demais. Exterminar começa quando você percebe que vigilância constante é exaustão disfarçada de responsabilidade. A prática é baixar a guarda interna, não a externa, a interna. Quando o pensamento aparecer dizendo "fique atento", você responde com ação simples ou silêncio. Atenção sem ação vira ansiedade. Epicteto deixou isso claro ao separar o que depende de você do que não depende. Se não há ação possível agora, pensar é desperdício. Corte. Volte para o que está na sua frente. O presente não sabota. A mente sim. Você foi ensinado a confiar em pensamentos como se fossem conselheiros. Eles não são. São reflexos condicionados. A prática é tratá-los como ruído de fundo. Eles falam. Você não responde, não precisa expulsar ninguém, basta não convidar. Pensamento sem convite não senta à mesa. Quando a mente diz "e se", ela está tentando te puxar para fora do agora. O agora é o único lugar onde você tem controle. Fora dele, só há suposição. A prática é radical. Tudo que não está acontecendo agora não merece seu sistema nervoso. Corte imediato, sem justificativa, sem conversa interna. Você vai notar resistência. A mente vai dizer que isso é irresponsável. Mentira antiga. O que é irresponsável é viver drenado. A prática estoica não cria descuido, cria foco. Você age melhor quando não está sendo puxado por 10 pensamentos ao mesmo tempo. O pensamento sabotador gosta de repetição. Ele volta com a mesma história, o mesmo tom. A prática é nunca responder do mesmo jeito. Não discuta, não explique. Use sempre o mesmo corte. Simples, curto, firme. Não depende de mim. Repetição do corte quebra o ciclo. Quando você sente aperto no peito, o pensamento já passou do ponto inicial. Mesmo assim, corte. Nunca é tarde. Mesmo no meio da emoção, você retira o consentimento. Emoção sem história se dissipa. História sustenta a emoção. Corte a história. Você quer controlar porque acredita que sem controle tudo desmorona. Observe a realidade. Mesmo tentando controlar, tudo já muda. A prática
é parar de lutar contra o fluxo e governar sua postura dentro dele. Isso é poder silencioso. Isso é estoicismo vivo. O treino real acontece nos pequenos momentos: fila, trânsito, espera. A mente odeia espera. Ela cria problema para ocupar o tempo. Você não segue, você respira, você observa. O pensamento perde força quando percebe que não manda. Você não precisa vigiar a mente o tempo todo. Isso vira paranoia. Você apenas responde quando ela tenta assumir o volante. Fora isso, viva. O erro é transformar o treino em tensão. O treino é leve porque, é claro, quando alguém te decepciona, o pensamento pede julgamento. Corte. Julgar não muda o outro, só te desgasta. A prática é aceitar o fato e decidir sua ação. Aceitação não é submissão, é economia de energia. O estoicismo não te promete dias fáceis, ele te promete dias estáveis. A estabilidade nasce da repetição desse corte interno. Quanto mais você pratica, menos você precisa pensar sobre praticar. Vira reflexo. Você começa a perceber espaços entre pensamentos, pequenos, silenciosos. Esses espaços são liberdade. Não force, não segure. Apenas não interrompa com medo. O silêncio não é vazio, é descanso. A mente vai tentar negociar, vai dizer só esse pensamento. Não negocie. Toda negociação fortalece o hábito. Corte seco, sem exceção. Consistência cria autoridade interna. Você não está tentando ser perfeito, está tentando ser menos drenado. Cada pensamento exterminado devolve um pouco de vida. No fim do dia, você sente no corpo mais presença, menos peso. Quando o pensamento te acusa, dizendo que você falhou antes, lembre, passado não depende de você. Culpa é controle atrasado. Corte, volte, sempre volte. O retorno é o treino. Você não precisa vencer a mente. Precisa parar de obedecer. Obediência é o que sustenta a sabotagem. Quando você desobedece com calma, a mente se ajusta. O canal é isso. Não teoria, não promessa. Treino repetido. Voz firme lembrando o óbvio esquecido. Pensamento não manda, você manda. Quando você mantém isso em dias ruins, você cria solidez. Dias bons não contam, dias difíceis constroem. É ali que o pensamento tenta voltar ao comando. É ali que você corta. Você começa a perceber que menos coisas te afetam. Não porque você ficou frio, mas porque ficou preciso. Precisão é a verdadeira calma. E quando você percebe que já corta pensamentos sem esforço, que o silêncio aparece sozinho, que a mente não te arrasta mais com a mesma força, que outro nível de estabilidade começa a surgir quando você não negocia com o próximo pensamento sabotador. Se você chegou até aqui, já percebeu que não é falta de força, nem de inteligência, nem de tentativa. É excesso de luta interna. Pensamentos sabotadores só sobrevivem enquanto você tenta controlá-los. No momento em que você para de obedecer, eles perdem poder. Isso é treino, não crença. Se esse conteúdo te trouxe clareza, volte a ele sempre que a mente tentar assumir o comando. Use este canal como ponto de apoio, não como consumo. Inscreva-se para manter esse treino diário ativo. Ative o sino para não perder os próximos níveis práticos do estoicismo aplicado à vida real. Comente qual pensamento mais te sabota hoje. Nomear é o primeiro corte. Seja membro se sentir que está pronto para ir além do básico e tornar-se realmente intocável por dentro.